Game Gear. Era basicamente um Game Boy, só que da Sega, e ele tinha vários games, obviamente, do Sonic. E eu vou falar sobre eles aqui neste vídeo, e até dar uma nota para cada um deles. Então vamos logo direto ao ponto. O primeiro jogo a ser citado é o Sonic 1, é o primeiro jogo. O que tu acha que ia acontecer? A versão de Master System foi portada para esse console, já que o Game Gear é um Master System que tu pode segurar na mão e levar para jogar em qualquer canto que tu pensar. E são poucas as diferenças da versão de Master System para de Game Gear, além de gráficos. Parecendo bem com o caso de gráficos no Super Mario Advance do Game Boy Advance, que era só os jogos de Super Nintendo, só que pro portátil da empresa. E esse conteúdo novo no Advance não acontece aqui, já que a maior mudança do Master pro Game Gear foi só os sprites do Sonic. Então vamos logo pro próximo. O segundo jogo é o Sonic 2 Master portado pro Game Gear, que, bem, para começar, diferente do Sonic 1, é que ele tem uma história diferenciada, em que o Sonic tentou resgatar o Tails de um sequestro praticado pelo Eggman e ele tem que pegar as 6 esmeraldas para poder salvar. E se tu não pegar elas, adeus Tails. Realmente não é um jogo tão diferente quanto o Sonic 1, além de história, já que as habilidades do Sonic são as mesmas do outro jogo e mecânicas novas são só mecânicas exclusivas das fases do jogo. E os sprites são os mesmos usados na versão de Master System. E o tamanho da nossa visão só dá um zoom pelo tamanho da tela do portátil, diferente do primeiro jogo, aparentemente. Então, próximo. Sonic Chaos também tinha no Master e foi portado por Game Gear, sendo um jogo 8 bits do Sonic que mais me parece original do que os outros citados. Sonic Chaos também tinha no Master e foi portado para o Game Gear, sendo o jogo 8 bits do Sonic que mais me parece original do que os outros citados, já que ele adiciona mecânicas novas que nem no Sonic 2, só que elas não são exclusivas de certas fases, diferentes do outro jogo. E quando você passa de fase, aparece até uma quilometragem no final, que eu vou ser sincero e honesto, eu não sei o que é isso e pra que isso serve. E nem me importo com isso, porque não acho que seja algo muito importante pra gameplay. Próximo jogo agora. Sonic Spinball parece ser um jogo muito ruim, mas não é tão fraco, na minha opinião, por um jogo de pinball do ouriço. Tanto que ele tem uma versão pro Master, uma versão do Mega, que é muito parecido com as outras versões de Master e Game Gear, sendo um jogo com várias fases e jogabilidade baseadas em jogos de pinball. Ou seja, é um jogo de pinball normal, mas você é obrigado a usar um ouriço nas máquinas de pinball para passar de fase. Coletar as esmeraldas, senão ele vai ser engolido por um lagarto ou peixe ou o que for esse negócio aí que é enorme. Ele não é muito divertido, já que você precisa se concentrar bastante no que você faz para não perder ou cair das plataformas. Resumindo, o jogo é um pinball com Sonic que adiciona elementos da franquia. Por causa de umas limitações, ele ficou um pouco mais fraco que a versão de... Mega Drive. Enquanto a versão de Master, eu não vi muita coisa mudando de uma para outra. Mas vou te falar uma coisa. A versão de Game Gear e de Master System vão te deixar travado numas partes da fase por um bom tempo. Sonic Drift 1 e 2 são os dos primeiros jogos de corrida do Sonic. Eu acho que eles são os primeiros mesmo. E também os primeiros jogos da franquia toda em que o Sonic usa um carro para correr durante o jogo todo. Eles são os dos jogos do Sonic do Game Gear exclusivos. E a diferença não é muito de um pro outro, já que a diferença do primeiro pro segundo é que o segundo adiciona conteúdo novo com pistas e personagens diferentes. Ou seja, esse jogo é basicamente uma expansão, pra falar a verdade, do primeiro, sendo só um jogo de corrida 2D, adicionando o que me parece uma tentativa de replicar uma gameplay em 3D e não possui uma história para você realmente tomar motivação para jogar, a não ser só correr por aí em pistas para vencer corridas de carros. Agora Sonic Labyrinth, que é um jogo isométrico em que você precisa passar por fases labirínticas coletando chaves para passar elas. Ou seja, é o Sonic 3D Blast, só que ruim. O Sonic aqui é muito lento, ele sequer tem a capacidade de soltar um pulinho, te deixando muito limitado. E esse negócio é muito confuso e nem te explica o que é pra você fazer pra passar de uma área da fase pra outra. Sendo sincero, então ele deixa de ser divertido e acaba fazendo com que o jogador perca o interesse em jogar esse jogo.
Agora, Sonic Triple Trouble é provavelmente um Sonic 3 para Game Gear, só que com outro nome. O jogo traz todos os personagens do Sonic 3 de Mega, porém adiciona o Metal Sonic lá do Sonic CD, pela primeira vez em um jogo de 8 bits do Sonic. E também introduz o Fang, um novo personagem que é um ladrão ganancioso que só trabalha em parceria com outras pessoas, caso for pago ou recompensado pelo trabalho feito. Eu não sei o que dizer, cara. Foi um dos primeiros jogos que realmente me deixou interessado em jogar que sejam em 8 bits. No passado, obviamente. E eu não sei o porquê disso, na verdade. Eu só prefiro ele, já que eu joguei mais quando menor, por algum motivo, lá num CD do Play 2. Só bora esquecer essa merda. Sonic não foi o único a ter jogos pro Game Gear. O Tails também teve jogos, Tails Adventure e Sky Patrol, que aparentemente se passam antes do Sonic 2 de Mega Drive. E o Adventure é um jogo comum em que o Tails estava dormindo e a floresta estava sendo destruída. E o Sky Patrol é todo baseado no Tails indo derrotar uma bruxa. Ele fica segurando o anel enquanto é obrigado a voar, deixando a gameplay bem difícil de se controlar às vezes. Tanto que nunca me deu muito interesse. E o Eggman teve o Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, que é só um Tetris da vida, só que com a cara dos personagens do desenho, as aventuras de Sonic, da Dick, e um botzinho que joga do outro lado da tela. Ou seja, tem duas gameplay acontecendo no mesmo jogo. E o último é um dos piores, que é o Sonic Blast, que só tem o Sonic e o Knuckles controláveis em sprites pré-renderizados. Nem preciso falar que saiu algo amador, né? Certeza que tentaram copiar Donkey Kong Country, aparentemente, mas falharam miseravelmente nisso, já que os 8 bits em sprites do Game Gear já eram cagados. Agora imagine com os sprites sendo pré-renderizados com modelos 3D. A história é confusa pra cacete, tipo, cadê o Tails? Porque o Knuckles tá aqui? A Esmeralda é paia, tá ligado? Esmeralda é Esmeralda. A Esmeralda é a mestra ou suas normais? Eu não sei. Enfim, o vídeo vai acabar aqui. Desculpa pelas minhas gaguejadas, já que o negócio já ia tá cagado com a voz de IA, então eu tentei fazer algo melhor. E só pra eu não ser piada realmente 100%, eu só vou fazer piada com essas merda dessas gaguejas. A minha conclusão é que a SEGA botou muita expectativa e esperança no Game Gear, mas ela não sabia mexer nem no próprio console pra ter algo bom com o primeiro jogo. Não ironicamente sendo o melhor na minha opinião, já que os jogos são bem pau, pode nem dar vontade de zerar, ou até jogar alguns minutinhos neles. Se pau, eu vou usar só um jogo, que é uma gameplay própria, tá ligado? Então é isso, galerinha. Eu vou deixar as gameplays na descrição, as gameplays originais, porque eu não aguento jogar essa merda.